De vez em quando a gente acha esses imóveis em leilão com 30, 40, 50% de desconto e acredita que encontrou o atalho. Só que leilão é aquela situação que se você entra achando que é só comprar barato, pode transformar esse desconto numa dor de cabeça. Hoje eu quero trocar essa ideia com vocês sobre quando o leilão é oportunidade e quando ele pode se tornar uma dor de cabeça, principalmente pra gente que está começando a investir nesse mercado. Esse vídeo é mais um da série Formas de Investir em Imóveis aqui no Radier, onde em cada vídeo eu venho trocar uma ideia sobre cada uma das principais formas de se investir nesse mercado, respondendo sempre a 3 perguntas: como funciona na prática, onde as pessoas se iludem, onde podem ocorrer os principais erros e para quem faz sentido esse tipo de investimento. E sempre pensando no que eu chamo aqui de tripé do Radier, que é o retorno, o trabalho e o risco envolvido em cada uma dessas modalidades. Bom, mas vamos lá, o que é um leilão? Leilão de imóveis é uma forma de compra onde o imóvel vai para uma disputa pública, geralmente porque tem um processo por trás. Uma dívida, uma inadimplência, uma execução, uma recuperação, algum problema com o banco, com a justiça. E daí já vem uma diferença muito importante nessa forma de investimento, que você não está comprando só um imóvel, você está comprando todo um contexto. Às vezes esse contexto pode ser simples, mas pode ser que esse contexto seja muito complicado. E aí vale tentar conseguir o máximo de informação possível sobre esse imóvel, através de edital, através de vizinhos, através de informações da comunidade mesmo. Mas agora falando do tripé. O retorno nessa modalidade vem do desconto mesmo. Em tese, você está comprando o imóvel num valor abaixo do mercado. Mas o desconto aqui só vira ganho quando você consegue regularizar o imóvel, quando consegue tomar posse e quando consegue alugar ou vender depois de tomar a posse do imóvel. E o leilão de imóveis exige um certo trabalho. Ele exige leitura de edital, checagem de risco, custos, prazos, estratégia de lance. Em outras palavras, exige uma certa experiência, exige um certo conhecimento. E o risco aqui é o grande ponto, porque podem existir alguns riscos que não aparecem nas fotos ou não aparecem no edital. E aqui vem outra diferença. No leilão, o risco costuma ser mais jurídico e operacional do que de mercado, propriamente dito. Tá, mas como o leilão funciona de fato? De forma simples, o processo costuma ser o seguinte: você encontra o imóvel no leilão, lê o edital e isso aqui é obrigatório. Faz a diligência, documentação, dívidas, ocupação, custos, decide o seu preço máximo, o preço limite no caso, né? Dá o lance e se ganhar, paga conforme as regras de cada leilão. E depois vem a parte de regularização e posse, dependendo do caso. E aqui vai um ponto: a gente não pode achar que o trabalho termina quando se ganha um leilão. Às vezes o trabalho só começa ali. Mas é onde a gente pode errar nesse processo. Primeiro ponto de atenção é entender a ocupação desse imóvel. Tem imóvel que vai leilão desocupado, tem imóvel que ainda tem morador. E o fato do imóvel estar ocupado muda muita coisa: o tempo, o custo, o processo, o estresse. E se não entender isso antes de dar o lance, pode ser que isso se transforme num problema. O segundo ponto aqui é ignorar os custos além do lance. O lance é só uma parte do custo. Lógico, cada caso é um caso, mas além do valor do lance, pode existir custos como taxa de leilão, dívidas e encargos, custo de regularização, custos jurídicos envolvidos e, lógico, o custo do tempo, que esse dinheiro vai ficar parado até você resolver todos esses trâmites. E o terceiro erro, esse é grave, é não ler o edital. O edital é a regra desse jogo, então qualquer informação relevante vai estar ali, e ler o edital pode prevenir algum imprevisto. Outro ponto aqui é não ter um plano de saída. Você está comprando por quê? Está comprando para morar? Está comprando para revender? Está comprando para alugar? E esse é um ponto importante para entender quais contas devem ser feitas na hora da oferta do lance mesmo. E o quinto erro que a gente deve tomar cuidado é ser emocional na hora de dar o lance. O desenho do leilão, a forma como ele acontece, quase que instiga a gente a ser competitivo na hora. E esse contexto pode ser que faça a gente passar por cima do que tinha planejado previamente. Então ir para um leilão sem um preço máximo e tendo isso muito claro, pode custar caro no final do processo. E quando o leilão faz sentido? Para quem o leilão faz sentido? O leilão tende a funcionar bem para quem tem paciência, para quem consegue analisar risco ou tem apoio jurídico, para quem tem reserva de caixa, porque esse processo pode travar um pouco, para quem aceita a burocracia e um pouquinho de incerteza, e para quem compra um desconto real e tem um plano de ação claro. E o leilão tende a ser ruim para quem precisa de previsibilidade, para quem não tem uma reserva, para quem tem ansiedade com essa burocracia que pode existir, para quem quer renda passiva sem ter muito trabalho, e para quem entra só com a cabeça no desconto. E como eu fiz nos outros vídeos, eu trouxe nesse também um checklist, para caso você tenha interesse em entrar no leilão, é interessante ter esses pontos muito claros. Primeiro é ler o edital inteiro, sem atalhos, ter isso muito claro. Checar a ocupação, o imóvel está vazio ou está ocupado. Mapear os custos totais, quais são as taxas, dívidas, custo de regularização, tem algum custo jurídico envolvido?
Definir um preço máximo de lance e não passar dele no dia. Definir estratégia de saída. Esse imóvel, eu tô comprando para morar, tô comprando para alugar, tô comprando para revender. Assumir um prazo pessimista para a posse desse imóvel e ver se ainda faz sentido esse investimento. Para finalizar, o leilão pode sim ser uma oportunidade real e uma oportunidade muito boa, mas ele cobra um método e um conhecimento prévio. O desconto apresentado, ele não é um lucro garantido, ele é só o começo da história, mas é um bom começo. Mas me conta aqui nos comentários, você tem interesse em investir em imóveis e leilão? Tem interesse em dar um lance? Eu quero de coração entender a realidade de cada um e entender como eu posso ajudar num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.